Salmo 91. 3 chaves para lidar com o medo e vencer as adversidades em 2026. Existe um tipo de medo que não faz barulho, mas consome por dentro. Ele não precisa de um motivo claro, não depende de uma notícia ruim para surgir, não avisa quando chega. Ele simplesmente se instala, ocupa espaço e começa a influenciar seus pensamentos, suas decisões e até a forma como você se relaciona com Deus. Talvez você esteja vivendo exatamente assim agora. Por fora, a sua vida segue. Você continua cumprindo suas responsabilidades, falando com as pessoas, tentando manter tudo em ordem. Mas por dentro, existe uma inquietação constante, um peso silencioso, uma sensação difícil de explicar de que algo não está bem. E o mais desafiador é que você não é alguém sem fé. Você crê, você ora, você busca a Deus. Você sabe que Ele é poderoso, que Ele cuida, que Ele protege. Mas mesmo assim, existe uma tensão dentro de você que não cede completamente. É como se uma parte do seu coração confiasse, enquanto outra parte permanecesse em alerta, tentando prever, controlar, evitar qualquer possibilidade de dor. Isso cansa, isso desgasta, isso rouba a leveza da sua caminhada com Deus. E aos poucos, sem perceber, o medo começa a ocupar um lugar que não foi feito para ele. Ele começa a influenciar sua paz, sua segurança e até a forma como você enxerga o futuro. Mas existe algo que você precisa entender com profundidade. Nem toda luta que você está enfrentando é apenas emocional. Existe uma dimensão espiritual envolvida. Existe uma batalha que não é visível aos seus olhos, mas que impacta diretamente o que você sente, o que você pensa e como você reage diante das situações. E muitas vezes, o medo é uma das principais formas de enfraquecer a sua fé. Ele não precisa destruir tudo de uma vez. Basta te manter insegura, basta te manter cansada, basta te fazer duvidar aos poucos, para que você se afaste do lugar de confiança onde Deus quer te manter. É por isso que hoje você não está aqui por acaso. Existe um propósito nesse encontro. Nós vamos mergulhar no Salmo 91 de uma forma viva, prática e espiritual. Não como um texto distante, mas como uma direção real para a sua vida. Você vai entender como lidar com o medo, como se posicionar espiritualmente e como atravessar as adversidades sem perder a sua paz. Mas antes de qualquer ensinamento, existe algo que precisa acontecer dentro de você. Um reconhecimento sincero. Porque aquilo que você está sentindo não começou fora. Existe uma raiz. E enquanto essa raiz não for tratada, o ciclo vai continuar se repetindo. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar agora. Quando o medo se torna silencioso e constante. Existe uma diferença entre sentir medo em um momento específico e viver dominada por uma sensação constante de medo. O primeiro é natural. Faz parte da condição humana. O segundo vai se instalando aos poucos, quase sem ser percebido, até se tornar parte da forma como você vive. Chega um momento em que você já não reage apenas a situações difíceis. Você começa a antecipar problemas, a imaginar cenários negativos, a sentir um desconforto, mesmo quando não há uma razão clara para isso. É como se a sua mente estivesse sempre tentando se preparar para algo ruim, como se estivesse sempre em alerta, mesmo quando tudo ao redor parece tranquilo. E isso começa a afetar áreas que você talvez nem tenha percebido ainda. Sua forma de descansar muda. Seu sono pode ser afetado. Seus pensamentos ficam mais acelerados. Decisões simples começam a parecer mais difíceis. E aos poucos, aquilo que era apenas um sentimento passa a influenciar sua identidade emocional. O medo silencioso não grita, mas ele permanece. Ele não te paralisa de uma vez, mas vai diminuindo a sua confiança, reduzindo a sua paz e enfraquecendo a sua segurança interior. E o mais delicado é que muitas vezes você continua funcionando, continua vivendo, continua fazendo o que precisa ser feito. Só que sem perceber, está carregando um peso que não foi feito para você carregar. E aqui existe algo muito importante que você precisa compreender. Isso não significa que você é fraca. Isso não significa que a sua fé não é suficiente.
Isso significa que existe uma área dentro de você que está sobrecarregada, que está tentando lidar sozinha com coisas que deveriam ser entregues a Deus. Segundo a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, está escrito que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Isso significa que esse estado constante de medo não faz parte daquilo que Deus deseja para você. Ele não é o seu lugar de permanência. Mas quando esse medo não é percebido e tratado, ele começa a se enraizar. Ele se torna parte da sua rotina emocional. Você começa a normalizar a inquietação, a ansiedade, a tensão constante. E aquilo que deveria ser um alerta passa a ser visto como algo comum. E é exatamente aí que mora o perigo. Porque quando você se acostuma com esse estado, você deixa de buscar mudança. Você passa a viver no limite, tentando apenas suportar, em vez de experimentar a paz que Deus realmente quer te dar. Mas existe uma origem por trás desse medo. Existe uma raiz que alimenta esse ciclo. E enquanto você não entender de onde isso está vindo, você vai continuar tentando lidar apenas com os efeitos, sem alcançar a transformação que Deus deseja gerar dentro de você. A raiz invisível. Por que o medo cresce mesmo quando você tem fé? Existe uma pergunta que muitas pessoas evitam fazer, mas que precisa ser encarada com sinceridade. Por que, mesmo crendo em Deus, o medo ainda cresce dentro de você em alguns momentos? Essa pergunta não diminui a sua fé, pelo contrário, ela revela maturidade. Porque a fé verdadeira não ignora a realidade, ela busca entendimento para se fortalecer. O problema é que muita gente acredita que ter fé significa nunca sentir medo. E quando o medo aparece, a pessoa se culpa, se sente fraca, pensa que está falhando espiritualmente. Mas não é assim que funciona. A fé não impede o surgimento do medo, mas ela define como você vai responder a ele. O medo cresce quando a sua mente começa a se desconectar da verdade. Não é algo que acontece de uma vez, é um processo sutil. Pequenos pensamentos vão sendo aceitos, pequenas preocupações vão sendo alimentadas, e quando você percebe, aquilo já tomou uma proporção maior do que deveria. Existe uma batalha acontecendo na sua mente. E essa batalha não é apenas emocional, ela também é espiritual. Não no sentido de gerar medo, mas no sentido de trazer consciência. Porque aquilo que você alimenta dentro de você, cresce. E aquilo que você permite permanecer nos seus pensamentos começa a influenciar suas emoções e suas decisões. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, está escrito que você não deve se conformar com este mundo, mas deve ser transformada pela renovação da sua mente. Isso significa que a sua mente precisa ser constantemente alinhada com a verdade de Deus. Caso contrário, ela começa a absorver tudo ao redor e a reagir com base nisso. E é exatamente nesse ponto que o medo encontra espaço. Quando a mente não está sendo fortalecida pela verdade, ela se torna vulnerável a pensamentos de insegurança, de dúvida e de preocupação excessiva. Não porque você quer, mas porque existe uma ausência de alinhamento constante. E aqui entra algo importante. Isso não é sobre viver em tensão espiritual, tentando identificar tudo como um ataque. Isso é sobre viver com consciência. É entender que existe uma influência acontecendo e que você não precisa ser dominada por ela. Você não precisa aceitar todo pensamento que chega. Você não precisa concordar com tudo o que sente. Existe uma diferença entre perceber o medo e se submeter a ele. E muitas vezes, sem perceber, você tem permitido que pensamentos de medo permaneçam tempo demais dentro de você. E quanto mais tempo eles permanecem, mais força eles ganham, mais reais eles parecem, mais difíceis eles se tornam de ignorar. E assim, o ciclo se fortalece. Mas quando você começa a entender essa dinâmica, algo muda. Você deixa de ser apenas alguém que sente medo e passa a ser alguém que discerne o que está acontecendo dentro de si. Você começa a perceber quando um pensamento não está alinhado com a verdade. Você começa a identificar quando algo está tentando te afastar da paz que Deus já liberou sobre você. E isso não te torna perfeita. Isso te torna consciente. E consciência é o primeiro passo para a mudança real. Porque quando você entende a raiz,
Você para de lutar apenas contra os sintomas. Você começa a agir de forma diferente. Você começa a se posicionar. E esse posicionamento vai exigir algo de você. Vai exigir uma decisão que nem sempre é fácil, mas que é necessária para romper esse ciclo. Existe um ponto silencioso dentro de você que muitas vezes tenta assumir um lugar que não foi feito para ser seu. Não é algo consciente na maioria das vezes. Não é como se você acordasse decidindo controlar tudo. Mas aos poucos, diante das incertezas, das dores e das situações que fogem do seu alcance, nasce uma necessidade de prever, de evitar, de garantir que nada saia do controle. E é aqui que o desgaste começa. Porque quanto mais você tenta controlar o que está além de você, mais ansiedade você sente. Quanto mais você tenta antecipar todos os cenários, mais sua mente se cansa. Quanto mais você tenta segurar tudo nas suas mãos, mais pesado tudo se torna. E isso não acontece porque você é fraca. Acontece porque você se importa. Porque você quer que dê certo. Porque você quer proteger o que ama. Porque você quer evitar dor. Mas sem perceber, essa tentativa de controle começa a ocupar um espaço que pertence a Deus. E esse é um dos pontos mais delicados da caminhada espiritual. Na carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 7, está escrito para lançar sobre Deus toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Isso não é apenas um conselho bonito, é uma direção prática. Significa que existe um limite para o que você deve carregar. Existe um limite para o que você deve tentar resolver sozinha. Mas quando você ultrapassa esse limite, o seu interior sente. A ansiedade aumenta, o medo cresce, a pressão se intensifica. Porque você está tentando sustentar algo que não foi feito para ser sustentado por você. E existe uma consequência emocional disso. Quando você tenta controlar tudo, você também passa a sentir que tudo depende de você. E quando algo não sai como esperado, o peso da frustração vem com mais força. A sensação de falha se torna maior. A insegurança aumenta. Percebe como isso alimenta o ciclo do medo? Você tenta controlar para se sentir segura. Não consegue controlar tudo. Isso gera frustração. A frustração aumenta a insegurança. A insegurança fortalece o medo. E o medo te leva a tentar controlar ainda mais. É um ciclo silencioso, mas extremamente desgastante. E talvez o mais difícil seja aceitar que existem coisas que você não vai conseguir resolver agora. Que existem situações que não dependem de você. Que existem processos que Deus está conduzindo de uma forma que você não consegue ver por completo. Mas deixa eu te dizer algo com firmeza e cuidado. Abrir mão do controle não é perder, é confiar. Não é desistir, é se posicionar corretamente. Porque quando você solta aquilo que não pode governar, você não fica desamparada. Você se reposiciona nas mãos de quem realmente tem o controle. E isso não significa que tudo vai se resolver imediatamente. Mas significa que você não vai mais carregar um peso que não foi feito para você. E enquanto você não fizer esse ajuste, enquanto você continuar tentando segurar tudo, o medo vai encontrar espaço para permanecer. Mas quando você entende isso, quando você começa a soltar, algo dentro de você começa a mudar. Sua mente desacelera, seu coração encontra espaço para descansar. Sua fé começa a respirar novamente. E é exatamente nesse ponto que o Salmo 91 deixa de ser apenas um texto conhecido e passa a ser um convite para uma nova forma de viver. O Salmo 91 como um convite, não como uma promessa automática. Existe uma forma muito comum de se relacionar com o Salmo 91 que parece espiritual, mas que na prática é superficial. Muitas pessoas recorrem a ele apenas em momentos de medo, como se fosse uma proteção imediata, quase automática. Leem o texto esperando que algo mude instantaneamente, como se apenas repetir aquelas palavras fosse suficiente para resolver tudo. Mas o Salmo 91 não foi escrito para ser usado dessa forma. Ele não é uma fórmula, não é um mecanismo de defesa que se ativa sem envolvimento. Ele é um convite, um chamado para um tipo de vida, para um posicionamento espiritual que precisa ser cultivado.
Quando o texto começa dizendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente, ele não está falando de alguém que visita esse lugar de vez em quando. Ele está falando de alguém que permanece, alguém que escolhe viver em proximidade com Deus, que constrói uma relação contínua, que não depende apenas de momentos de urgência. E isso muda completamente a forma de enxergar o Salmo, porque ele deixa de ser apenas uma promessa de proteção e passa a ser uma direção de vida. Ele mostra que existe um lugar espiritual onde a paz é sustentada, onde a segurança não depende das circunstâncias, onde o medo não domina. Mas esse lugar não é acessado por acaso. Ele é construído com intenção. E aqui está algo que precisa ser dito com clareza. Não existe atalho para a intimidade com Deus. Não existe profundidade sem constância. Não existe descanso verdadeiro sem posicionamento. Isso não significa que Deus se afasta quando você falha. Pelo contrário, Ele continua próximo. Mas a sua percepção da presença dele pode diminuir quando você não cultiva essa proximidade. E é exatamente nesse espaço que o medo começa a ganhar força. Não porque Deus te abandonou, mas porque você está tentando viver longe do lugar onde a sua segurança deveria estar firmada. O Salmo 91 não foi dado para ser apenas lido, foi dado para ser vivido. Ele te convida a sair de uma fé ocasional e entrar em uma fé constante. Ele te chama para um relacionamento mais profundo, mais consciente, mais intencional. E isso pode parecer desafiador no começo, porque exige decisão, exige ajuste de rotina, exige prioridade, exige escolha. Mas, ao mesmo tempo, é isso que gera estabilidade dentro de você. Porque quando você começa a viver dessa forma, algo muda. A sua confiança não depende mais do que você sente no momento. A sua paz não oscila tanto com as circunstâncias. O medo até pode tentar se aproximar, mas ele não encontra mais o mesmo espaço. E é exatamente por isso que, antes de falar sobre como vencer o medo, Deus quer ajustar o seu posicionamento. Porque sem isso, qualquer tentativa de mudança será superficial. Mas quando o posicionamento muda, tudo começa a ser construído de forma diferente, discernindo a batalha, o que é emocional e o que é espiritual. Existe um erro comum que pode confundir e enfraquecer a caminhada de quem está tentando vencer o medo. Algumas pessoas tratam tudo como emocional, ignorando completamente a dimensão espiritual. Outras fazem o oposto, enxergam tudo como espiritual e acabam perdendo a clareza sobre o que precisa ser tratado na mente e nas emoções. E quando falta equilíbrio, falta direção. Você precisa entender que nem tudo o que você sente é apenas psicológico, mas também nem tudo é um ataque espiritual. Existe uma interação entre essas duas áreas e aprender a discernir isso traz liberdade. Há momentos em que o seu cansaço é físico, o seu esgotamento é resultado de sobrecarga, de rotina intensa, de falta de descanso. E isso precisa ser cuidado com sabedoria prática. Mas também existem momentos em que pensamentos de medo, insegurança e opressão surgem de forma insistente, sem base real, tentando te afastar da paz, tentando distorcer a sua percepção, tentando enfraquecer a sua confiança em Deus. E é nesse ponto que o discernimento se torna essencial. Na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, está escrito que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais. Isso não significa viver com medo do mundo espiritual, mas significa viver com consciência de que existe uma realidade além do que você vê. Ao mesmo tempo, Deus também te chama para renovar a sua mente, cuidar dos seus pensamentos, ajustar a forma como você interpreta as situações. Isso mostra que existe uma responsabilidade emocional e mental que não pode ser ignorada. Percebe como essas duas coisas caminham juntas? Quando você não tem discernimento, você pode se perder em extremos. Pode ignorar sinais importantes ou pode se sobrecarregar tentando interpretar tudo de forma espiritual. Mas quando você entende esse equilíbrio, algo muda dentro de você. Você começa a observar o que está sentindo com mais clareza. Você começa a perceber quando um pensamento não está alinhado com a verdade de Deus.
Você começa a identificar quando algo está além de um simples cansaço emocional. E isso não te torna uma pessoa tensa, te torna uma pessoa consciente. Porque agora você não reage automaticamente. Você observa, discerne e escolhe como responder. E isso quebra um ciclo muito importante. O ciclo de ser levada pelos sentimentos sem questionamento. O ciclo de aceitar qualquer pensamento como verdade. O ciclo de se sentir dominada por algo que você não compreende. Quando há discernimento, há direção. E com direção, você começa a se posicionar de forma diferente. Você deixa de ser alguém que apenas sente e passa a ser alguém que entende, que filtra e que decide. E é exatamente nesse ponto que uma mudança mais profunda começa a acontecer. Porque vencer o medo não começa do lado de fora, começa dentro de você, em uma decisão silenciosa que ninguém vê, mas que transforma tudo. A primeira decisão invisível, escolher permanecer quando tudo em você quer fugir. Existe um momento na sua vida em que a mudança não começa com um sentimento diferente, mas com uma decisão silenciosa. Uma decisão que ninguém vê, ninguém aplaude, mas que define o rumo de tudo. E quando se trata de vencer o medo, essa decisão é permanecer. Porque a verdade é que quando o medo cresce, a vontade natural é fugir. Fugir dos pensamentos, fugir das situações, fugir do desconforto, fugir até daquilo que exige fé. Você tenta se distrair, tenta evitar, tenta encontrar qualquer forma de não encarar aquilo que está te pressionando por dentro. Mas fugir não resolve, apenas adia. E, aos poucos, aquilo que você evita começa a crescer. O que você não enfrenta começa a ganhar força. E o medo, que parecia pequeno, começa a ocupar mais espaço do que deveria. É por isso que vencer o medo não começa com uma sensação de coragem, começa com uma escolha. A escolha de permanecer. Permanecer mesmo quando a mente está agitada. Permanecer mesmo quando o coração está cansado. Permanecer mesmo quando tudo em você quer sair daquele lugar. Permanecer em Deus. Permanecer na verdade. Permanecer no lugar onde a sua fé pode ser fortalecida. Isso não é fácil. E não precisa ser romantizado. Existem dias em que permanecer vai exigir esforço, vai exigir disciplina, vai exigir que você se levante mesmo sem vontade, que você ore mesmo sem sentir, que você continue mesmo quando parece que nada está mudando. Mas é exatamente nesse tipo de permanência que algo começa a ser construído dentro de você. Na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 36, está escrito que vocês precisam perseverar, para que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Isso mostra que existe um processo entre a decisão de permanecer e o resultado que você espera ver. E é nesse processo que muitos desistem. Não porque Deus não esteja agindo, mas porque não conseguem permanecer tempo suficiente para ver o que Ele já começou. Permanecer não significa que você não sente medo. Significa que você não se rende a Ele. Significa que, mesmo sentindo, você escolhe continuar firme, alinhada com Deus, confiando que Ele está trabalhando mesmo quando você não vê. E essa decisão muda tudo. Porque quando você permanece, você impede que o medo dite os seus movimentos. Você impede que a ansiedade controle suas escolhas. Você cria um espaço onde a sua fé pode crescer, onde a sua mente pode se alinhar, onde o seu coração pode se fortalecer. E aos poucos, aquilo que parecia impossível começa a se tornar suportável. Aquilo que parecia esmagador começa a perder força. Não porque a situação mudou de imediato, mas porque você mudou por dentro. E essa mudança interna é o que sustenta tudo o que vem depois. Porque agora você não está mais reagindo automaticamente. Você está se posicionando. E esse posicionamento vai te levar a um lugar mais profundo, onde a presença de Deus deixa de ser algo distante e passa a ser o seu verdadeiro refúgio. A primeira chave, habitar. O lugar onde o medo perde força. Existe um erro silencioso que muitas pessoas cometem sem perceber. Elas tentam buscar a Deus apenas quando a dor já está no limite, quando o medo já dominou,
quando a ansiedade já tomou conta. E nesse estado, tudo se torna mais difícil. A mente está acelerada, o coração está sobrecarregado, e a pessoa tenta encontrar paz em meio ao caos que já se instalou dentro dela. Mas o Salmo 91 começa com uma revelação que muda tudo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Habitar não é visitar, habitar é permanecer. Essa é a primeira chave para vencer o medo. Não buscar a Deus apenas em momentos de urgência, mas aprender a viver na presença dele todos os dias, mesmo quando aparentemente está tudo bem. Porque quando você só corre para Deus na crise, você sempre chega já cansada, já pressionada, já tentando se recompor. Mas quando você aprende a permanecer, você começa a ser sustentada antes da crise chegar. E isso muda completamente a forma como você reage. Na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 8, está escrito para se aproximar de Deus, e Ele se aproximará de você. Isso mostra que existe um encontro real quando você decide dar esse passo. Não depende do seu estado emocional, depende da sua decisão. E talvez você pense que precisa sentir vontade, precisa estar bem, precisa estar forte para se aproximar. Mas a verdade é que não. Você só precisa decidir. Decidir parar alguns minutos. Decidir aquietar a mente. Decidir abrir a palavra. Decidir orar, mesmo sem saber exatamente o que dizer. E aos poucos, algo começa a acontecer dentro de você. Sua mente desacelera. Seu coração começa a encontrar espaço para respirar. Sua percepção muda. E aquilo que antes parecia esmagador começa a perder força. Não porque o problema desapareceu, mas porque você não está mais enfrentando sozinha. Quando você habita, você não elimina a existência do medo, mas você reduz o espaço que ele tem dentro de você. E isso constrói uma base. Uma base de presença, de constância, de intimidade. E essa base prepara você para algo ainda mais poderoso. Porque não basta permanecer. Existe algo que você precisa fazer enquanto permanece. A segunda chave. Declarar. Quando sua voz se torna uma arma espiritual. Existe algo que pode fortalecer ou enfraquecer você todos os dias, e muitas vezes você nem percebe. A sua própria voz. Porque quando o medo se instala, ele não fica apenas nos pensamentos. Ele começa a sair pela sua boca. E sem perceber, você começa a concordar com aquilo que está tentando te enfraquecer. Frases como, eu não vou conseguir, isso está difícil demais, eu não sei o que vai acontecer, começam a se repetir. E cada vez que você fala isso, você reforça dentro de si mesma aquilo que está tentando vencer. Mas o Salmo 91 mostra um caminho diferente. No versículo 2 está escrito: direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Percebe? Não é apenas pensar, é dizer. Essa é a segunda chave. Aprender a usar a sua voz para alinhar o seu coração com a verdade de Deus. Porque a sua voz não muda quem Deus é, mas muda o ambiente dentro de você. Quando você declara a verdade, você interrompe o ciclo do medo. Você deixa de alimentar pensamentos desalinhados e começa a construir uma nova direção dentro da sua mente. Na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 23, está escrito para manter firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque fiel é aquele que prometeu. Isso mostra que declarar não é algo automático, é uma escolha, é um posicionamento. E talvez no começo pareça estranho. Talvez você declare e ainda sinta medo. Talvez você fale e não veja mudança imediata. Mas existe um processo acontecendo. Porque cada vez que você declara, você está reeducando a sua mente, está filtrando seus pensamentos, está dizendo ao seu interior que existe uma verdade maior do que aquilo que você está sentindo. E aos poucos, algo começa a se alinhar. Sua mente para de girar no mesmo lugar. Seu coração começa a encontrar direção. E aquilo que antes dominava começa a perder força. Isso é resistência espiritual. Não é negar o que você sente, mas decidir
que o que você sente não será a sua única referência. É olhar para dentro de si e, mesmo percebendo o medo, declarar: Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza, eu confio nele. E quando a sua voz se alinha com a verdade, você começa a experimentar algo que vai além das palavras, porque declarar é poderoso. Mas existe um nível ainda mais profundo. Existe um lugar onde você não depende mais de explicações para permanecer firme. A terceira chave: confiar. Descansar mesmo quando você não entende. Existe um ponto na sua caminhada em que você já fez tudo o que sabia fazer. Você já orou, já buscou, já declarou, já tentou organizar seus pensamentos. Mas, mesmo assim, algumas coisas continuam sem resposta, alguns caminhos ainda não fazem sentido e o cenário à sua frente ainda não está completamente claro. E é exatamente aqui que a fé é provada de verdade. Porque confiar em Deus quando tudo está resolvido é natural. Confiar quando você não entende é uma escolha espiritual. Essa é a terceira chave. Aprender a confiar mesmo quando você não consegue explicar o que está acontecendo. Porque enquanto você tenta entender tudo antes de descansar, a sua mente não para. Ela busca respostas, tenta prever resultados, tenta encontrar lógica em cada detalhe. E sem perceber, você volta para o mesmo lugar de ansiedade que estava tentando sair. Mas existe um convite de Deus que vai além da compreensão. No livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, está escrito para confiar no Senhor de todo o coração e não se apoiar no próprio entendimento, reconhecendo Ele em todos os caminhos, e Ele endireitará as veredas. Isso não significa ignorar a realidade. Significa não depender exclusivamente da sua capacidade de entender tudo, porque existem processos que Deus conduz em silêncio. Existem respostas que estão sendo construídas fora do seu campo de visão. Existem caminhos que ainda não fazem sentido agora, mas que estão sendo alinhados de forma perfeita. E enquanto você insiste em entender tudo, você se cansa. Mas quando você decide confiar, algo muda. Você não precisa mais ter todas as respostas para descansar. Você não precisa mais controlar cada detalhe para sentir paz. Você não precisa mais carregar um peso que não foi feito para você. Confiar não é passividade, é posicionamento. Você continua caminhando, continua fazendo o que precisa ser feito, mas por dentro existe um descanso que não vem da ausência de problemas, mas da certeza de que Deus está no controle. E esse tipo de descanso exige fé, porque ele não depende do que você vê, depende do que você escolhe acreditar. E no início, isso pode parecer difícil. Sua mente vai tentar voltar para o controle, vai tentar buscar explicações, vai tentar retomar o comando. Mas toda vez que isso acontecer, você tem uma escolha: voltar para a ansiedade ou permanecer na confiança. E quanto mais você escolhe confiar, mais esse descanso se fortalece dentro de você. Sua mente desacelera, seu coração encontra estabilidade, e aquilo que parecia pesado começa a ser atravessado com mais leveza. Não porque tudo mudou ao seu redor, mas porque algo foi transformado dentro de você. E quando você chega nesse lugar, você começa a perceber algo que antes não via. Porque quando a ansiedade diminui, a sua visão muda. E aquilo que parecia a ausência de Deus começa a revelar sinais de um cuidado que nunca deixou de existir. O cuidado invisível, percebendo a proteção que você não vê. Existe uma mudança que acontece dentro de você quando o medo começa a perder força e a confiança começa a crescer. A sua forma de enxergar a vida muda. Situações que antes pareciam abandono começam a revelar sinais de cuidado. Momentos que pareciam vazios começam a mostrar que Deus nunca esteve ausente. O problema é que quando a mente está dominada pelo medo e pela ansiedade, a sua percepção fica limitada. Você começa a focar apenas no que está dando errado, apenas no que não aconteceu, apenas no que você ainda não entende. E sem perceber, ignora tudo aquilo que Deus já fez, tudo aquilo que Ele já sustentou, tudo aquilo que Ele já protegeu. Mas a verdade é que existe um cuidado acontecendo que você não vê. No Salmo 91,
está escrito que Deus dará ordens aos seus anjos para te guardarem em todos os seus caminhos. Isso revela uma proteção que não é visível aos seus olhos, mas que é constante. Não é algo ocasional, é contínuo. Quantas vezes você já foi poupada de algo que nem chegou a saber? Quantas situações poderiam ter sido piores, mas foram sustentadas de uma forma que você não percebeu no momento? Quantas portas foram fechadas para te proteger, mesmo que naquele instante você não tenha entendido? O cuidado de Deus nem sempre é percebido no momento em que acontece. Muitas vezes, ele só é entendido depois. E, em outras, ele nem chega a ser totalmente revelado. Mas isso não significa que não esteja acontecendo. Quando você começa a desenvolver essa consciência, algo muda dentro de você. A sensação de estar sozinha começa a se desfazer. A ideia de que tudo depende de você começa a perder força. E a sua fé começa a encontrar apoio em algo mais sólido do que as circunstâncias. Isso não significa ignorar os desafios, significa enxergar além deles. Porque o medo tenta te fazer acreditar que Deus está distante, que Ele não está agindo, que você está por conta própria. Mas quando você começa a perceber o cuidado invisível, essa narrativa perde força. Você começa a lembrar que não chegou até aqui sozinha, que existiram momentos em que você não tinha forças, mas foi sustentada, que existiram situações em que tudo parecia incerto, mas de alguma forma você atravessou. E isso fortalece a sua fé de uma maneira prática. Não é uma fé baseada apenas em palavras, é uma fé baseada em lembranças, em experiências, em evidências de que Deus cuida, mesmo quando você não percebe. E aos poucos, o seu coração começa a relaxar, a tensão diminui, a necessidade de controlar tudo perde intensidade. Porque agora existe uma consciência maior. Deus está presente, Deus está cuidando, Deus está conduzindo. E quando essa verdade se firma dentro de você, algo mais profundo começa a ser reconstruído. Porque não se trata apenas de perceber o cuidado de Deus, mas de permitir que isso transforme a forma como você se sente por dentro. A reconstrução da segurança interior. Quando a paz deixa de depender das circunstâncias. Existe uma transformação que começa a acontecer dentro de você quando todas essas verdades deixam de ser apenas entendimento e passam a se tornar experiência. A sua segurança começa a ser reconstruída. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Porque até então, talvez a sua sensação de paz estivesse muito ligada ao que acontecia ao seu redor. Quando tudo estava sob controle, você se sentia bem. Quando surgia uma incerteza, o medo voltava. Quando algo saía do esperado, a ansiedade crescia. Era como se a sua estabilidade emocional estivesse sempre condicionada às circunstâncias. E isso cansa. Porque o mundo ao seu redor nunca será completamente estável. Mas quando você começa a se posicionar espiritualmente, quando você permanece, quando você aprende a se refugiar, quando você alinha sua voz, quando você decide confiar, algo muda na base da sua segurança. Ela deixa de depender do que acontece fora e passa a ser sustentada pelo que está sendo construído dentro. Na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, está escrito para não andar ansiosa por coisa alguma, mas em tudo apresentar os pedidos a Deus, com oração e súplica e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Percebe o que isso revela? Existe uma paz que não depende de explicação. Existe uma paz que não está condicionada à lógica humana. Existe uma paz que guarda, que protege, que sustenta. E essa paz começa a se manifestar quando você se posiciona. Não é que os problemas desaparecem. Não é que tudo se resolve imediatamente. Mas algo dentro de você não reage mais da mesma forma. Aquilo que antes te abalava completamente, agora te afeta de forma diferente. Aquilo que antes te tirava o chão, agora não tem mais o mesmo poder. E isso não é frieza emocional. Isso é estabilidade espiritual.
Você começa a perceber que não precisa mais entrar em desespero diante de qualquer situação, que não precisa mais imaginar o pior, que não precisa mais viver em estado de alerta constante, porque existe algo te sustentando por dentro. E essa sustentação muda a forma como você vive. Você começa a tomar decisões com mais clareza. Você começa a reagir com mais equilíbrio. Você começa a sentir uma segurança que não vem da ausência de problemas, mas da presença de Deus. E essa segurança não é construída de um dia para o outro. Ela é formada ao longo do tempo, nas pequenas decisões, nos momentos em que você escolhe confiar, nas vezes em que você decide permanecer, mesmo sem sentir. E aos poucos, aquilo que antes era instável começa a se firmar. Você já não se reconhece mais como aquela pessoa dominada pelo medo. Você começa a perceber que algo foi ajustado dentro de você, que a sua fé ganhou consistência, que a sua mente encontrou um novo padrão. E isso prepara você para viver de uma forma completamente diferente. Porque quando a sua segurança não depende mais das circunstâncias, você não vive mais refém delas. E é exatamente isso que te capacita para atravessar o que vier pela frente. Você não vai sair daqui a mesma, posicionando-se para viver 2026 com fé, coragem e paz. Existe um momento em que tudo aquilo que você ouviu deixa de ser apenas palavras e passa a exigir uma resposta. Não uma resposta emocional passageira, mas um posicionamento real. E esse momento é agora. Porque você não chegou até aqui apenas para ser consolada. Você chegou até aqui para ser fortalecida, para ajustar o seu interior, para alinhar a sua mente, para sair desse lugar com uma nova forma de viver. O medo pode até tentar voltar. As circunstâncias podem continuar desafiadoras. Nem tudo vai se resolver de imediato. Mas existe algo que mudou dentro de você. Existe uma consciência que você não tinha antes. Existe uma direção que agora está clara. Você entendeu que não precisa viver dominada pelo medo. Que existe um lugar de refúgio em Deus. Que existe uma forma de se posicionar espiritualmente. Que existe um caminho de confiança, mesmo quando você não entende tudo. E agora, a escolha está diante de você. Você pode voltar ao mesmo padrão de antes, permitindo que os pensamentos te dominem, que a ansiedade te conduza, que o medo dite as suas decisões, ou você pode decidir viver de forma diferente, permanecer, se refugiar, alinhar sua voz, confiar. E essa escolha não é feita uma única vez. Ela é feita todos os dias, nos pequenos momentos, nas decisões que ninguém vê, nos pensamentos que você decide alimentar ou rejeitar. Mas deixa eu te dizer algo com firmeza e cuidado. Você não precisa fazer isso sozinha. Deus não está te observando de longe esperando que você acerte tudo. Ele está presente. Ele está te sustentando. Ele está te fortalecendo. E à medida que você se posiciona, Ele te conduz. No livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, está escrito para não temer, porque Deus é contigo, para não se assombrar, porque Ele é o seu Deus. Ele te fortalece, te ajuda e te sustenta com a sua mão direita fiel. Isso não é apenas uma promessa distante, isso é uma realidade disponível para você viver. Então, a partir de hoje, quando o medo tentar se aproximar, você não vai mais reagir da mesma forma. Você vai lembrar do lugar onde deve permanecer. Vai lembrar do que deve declarar. Vai lembrar de que pode confiar, mesmo sem entender. E pouco a pouco, você vai perceber que aquilo que antes te dominava já não tem mais o mesmo poder. Você pode até enfrentar batalhas, mas não vai mais enfrentá-las da mesma forma. Não vai mais enfrentá-las sozinha. Existe uma nova base sendo construída dentro de você. Uma base de fé, de coragem e de paz. E essa base vai sustentar você em 2026, independentemente do que vier. Agora, feche seus olhos por um momento, se possível, e entregue a Deus tudo aquilo que ainda pesa dentro de você. Não como alguém que está desistindo, mas como alguém que está confiando. Porque a partir daqui, a sua caminhada não será mais guiada pelo medo, mas pela presença de Deus.